Hoje nós vamos conversar aqui no nosso programa Saúde e Consciência sobre o serviço de enfermagem e, mais propriamente dito, o serviço de enfermagem da UPCAM, que é o nosso serviço novo aqui em Umuarama. Além do serviço de enfermagem da UPCAM, nós também vamos conversar sobre a disciplina que a professora Érica, a enfermeira Érica, vai estar ministrando na pós-graduação multiprofissional em oncologia. Hoje no nosso programa Saúde e Consciência nós vamos conversar com a enfermeira Érica, a gerente de enfermagem da UPCAM e também nossa professora aqui na pós-graduação. Já é o segundo ano que ela virá ministrar aula aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem. Érica, eu queria primeiro que você falasse sobre o serviço de enfermagem, que você faz a gestão, né, ali na UPCAM, a gerente de enfermagem, e também, assim, você contasse essa novidade aí do profissional enfermeiro ser coordenador de hotelaria. Isso. Então, o serviço de oncologia, de enfermagem na oncologia, é um serviço que é muito desafiador do ponto de vista profissional, porque a oncologia é uma área em desenvolvimento. Então, consequentemente a isso, o perfil do nosso paciente é um perfil também em desenvolvimento. Então, exige de nós profissionais que estamos ali na assistência diária a esse paciente uma contínua educação, um contínuo processo de educação profissional nosso mesmo e da equipe que a gente trabalha, justamente para poder oferecer a esse paciente o cuidado nas demandas que ele apresenta. Então, diariamente a gente estuda protocolos de quimioterapia, os vários tipos de tratamento, né, que esse paciente pode receber, as cirurgias que ele pode fazer. Então, o desenvolvimento profissional é constante, diário. A gente tem rotinas de estudo junto com a equipe médica, as equipes de fisioterapia, odontologia. Isso promove um conhecimento na equipe multiprofissional dentro do estabelecimento de saúde. E isso é muito desafiador, mas também muito gratificante. E do ponto de vista dessa área nova da atuação do profissional enfermeiro como supervisor na hotelaria, então isso é uma coisa que pouco se discute, inclusive, né? Qual que é a importância de ter alguém com conhecimento técnico das áreas mesmo da área de ambientalização desse paciente, de como esse paciente é recebido, do ambiente que esse paciente é alojado dentro de uma internação, da qualidade até do lençol que é colocado na cama, do perfil que tem que ter o tecido do cobertor, por que esse paciente não pode trazer, e aí entra também as questões relacionadas a controle de infecção hospitalar, também muito relacionada a essas questões de limpeza, de higiene, dos processos da lavanderia, passadoria dentro do ambiente hospitalar. Então a gente percebeu, dentro da matriz em Cascavel, que precisava ser alguém com esse conhecimento técnico e da compreensão de qual é o impacto que isso causa no momento da assistência e na reabilitação do paciente. Lembrando que a gente trata de pacientes muitas vezes com um nível de imunológico muito abatido, muito acometido. Então as questões de higiene, que já é tão característica de um ambiente hospitalar, se reforçam ainda mais. Então, tendo na coordenação desses serviços, o enfermeiro com o perfil de liderança que é característico do enfermeiro, a gente consegue melhorar bastante essas questões e garantir para o paciente uma assistência de maior qualidade. E você sente diferença?
Sim, a gente já conseguiu observar, claro que então a gente está fazendo esse comparativo com as duas unidades, é cedo ainda, até porque a unidade aqui de Umuarama tem apenas um mês, né, de funcionamento, mas a gente já começa a observar que a gente está tendo bastante êxito nesse novo perfil profissional dentro da instituição, e já se estuda a contratação então de um enfermeiro para fazer esse tipo de trabalho, ou associar o enfermeiro à coordenação do serviço de hotelaria em Cascavel. A gente estudou instituições que trabalham com esse tipo de profissional, né, com o profissional enfermeiro nesse tipo de serviço, e são raras as instituições aqui no Paraná. Acho que nós somos a segunda instituição com esse tipo com esse profissional nessa área, e a gente está tendo bastante sucesso nisso, até porque a gente acaba conseguindo falar numa linguagem só, né, as questões que envolvem também o serviço de lavanderia, serviço de apoio, as questões relacionadas à hospedagem do paciente dentro do ambiente hospitalar. Lembrando que o paciente oncológico, ele permanece muito tempo, às vezes, no mesmo internamento. E isso agrega também exigências dele próprio, já que aquele lugar passa a ser um lugar do seu convívio cotidiano. Então a gente acaba conseguindo atender e melhorar o que a gente oferece na estrutura, né, e nas questões relacionadas ao atendimento propriamente dito. E em relação ao paciente, você acha que agiliza todo o processo no tratamento? Isso também agiliza essa questão da hotelaria estar em acordo com tudo? Agiliza, com certeza. O processo ele é muito mais otimizado, do ponto de vista que aquilo que talvez a enfermagem teria que passar para o serviço de apoio, para o serviço de hotelaria, já está intrínseco no processo de hotelaria, porque já é um enfermeiro que está coordenando. Então, gera uma sincronia muito grande, e isso acaba contribuindo positivamente para o próprio paciente, né? Érica, vou dar um espaço para você também falar sobre uns boatos que andaram saindo aí na cidade. A gente já conversou sobre isso, mas eu gostaria que você reforçasse, porque é tão desagradável, né? Um serviço belíssimo, né? Uma estrutura maravilhosa, a equipe está sendo formada agora, vocês estão trabalhando para que essa equipe chegue no ponto que realmente a UPCAM trabalha, né? Uhum. E trabalhar com gestão de pessoas não é fácil. Não é verdade? Precisa estar sempre fazendo educação continuada, sempre fazendo reuniões para tratar outros assuntos, né? E aí, esses dias eu escutei falar que a UPCAM começou um processo de demissão, né? E aí, fala aí o que você me falou, que isso não é verdade. Na verdade, assim, o que a gente já até esperava, né? Nós montamos uma equipe, no geral, não só da enfermagem, né? Uma equipe de trabalho dentro da instituição muito grande e em curto espaço de tempo. Então nós sabíamos que as pessoas iam também ter a sua adaptação dentro desse novo meio de trabalho, e que muitas não se adaptariam e que outras não atingiriam os objetivos que nós gostaríamos. E isso, quando a gente fala de gestão de pessoas, é absolutamente normal. Então, num alto índice de contratação, é também esperado um índice de desligamento, por iniciativa própria ou por iniciativa da instituição. Está havendo um índice de desligamento, como esperávamos, né? O hospital fez um mês essa semana e a gente já teve alguns desligamentos, nada absurdo, né? Falo principalmente pela área da enfermagem, porque é o maior número de colaboradores que a gente tem, são os colaboradores da enfermagem. Então nós tivemos, mas eram pessoas que geralmente conciliavam 2 empregos, né? Que não dá, né? Que é muito complicado. A gente sabe que as pessoas da área da enfermagem têm isso quase que por hábito, conciliar mais de um emprego, mas isso é extremamente desgastante. A espelho de Cascavel, que nós também vivemos a mesma coisa, quando as pessoas começam a trabalhar no hospital oncológico e começam a entrar em contato com o perfil do paciente, algumas pessoas começam a perceber que não se identificam com esse tipo de cuidado, não por não gostar de cuidar do paciente, mas porque isso requer também um equilíbrio emocional muito grande. Você lida com o sofrimento das pessoas. Eu sempre digo nos treinamentos, a gente está cuidando de pessoas que talvez estejam passando pelo maior sofrimento das suas vidas. Então, nós precisamos estar preparados para encontrar com esse paciente e não nos sentirmos derrotados quando
Não é possível fazer um tratamento curativo, porque muitas vezes nós não vamos fazer tratamento curativo, nós vamos oferecer qualidade de vida para esse paciente, nós vamos oferecer suporte para a família que vai acompanhar esse paciente. Então, o contato com esses pacientes talvez também tenha sido uma das causas em que as pessoas tenham pedido para se desligar. E eu entendo isso justamente porque a gente já vê isso acontecer em Cascavel, né? Então, a gente esperava mesmo que existisse esse momento de choque. Muito ao contrário disso, outras pessoas que estão trabalhando conosco dizem dizem que passavam na frente da obra e diziam, eu vou trabalhar nesse lugar, né? E hoje estão lá trabalhando e se realizam trabalhando, estão dando esse outro feedback completamente positivo, né? Então, o índice de desligamento nas instituições de saúde, no geral, é um índice alto, né? Então, nós estamos com uma instituição nova e que com ela não vai ser diferente, a gente vai continuar tendo esses índices de desligamento. Outras pessoas, eu acredito que esperavam que fosse um pouquinho diferente, né? Eu até gostaria de aproveitar o espaço para dizer isso, que nós estamos começando e tudo que nós estamos começando, né? Se a gente começa um novo curso, se a gente começa um casamento, se a gente começa o que quer que seja, a gente vai enfrentar uma série de desafios iniciais porque é algo novo que a gente ainda não conhece. Então, desde detalhes da estrutura a detalhes do processo, não vão estar ainda completamente ajustados. A gente está implantando na cidade um sistema novo, né? Tudo que a gente faz dentro do hospital é através de um sistema informatizado. E as pessoas têm dificuldade com isso. Muitas pessoas não têm um curso de informática, então a gente está tendo que retomar princípios para que essas pessoas consigam se adaptar a esse novo modelo de assistência. A sistematização da assistência de enfermagem é feita dentro de um sistema, as evoluções são feitas dentro de um sistema. E a gente teve a mesma dificuldade em Cascavel. Abandonar o papel é algo muito difícil, né? Então a gente está caminhando até para que as checagens sejam todas automáticas, todas dentro do sistema, automáticas não, perdão, todas informatizadas, garantindo qualidade no processo. Então eu lá da sala da gerência consigo ver quem é o paciente que deveria ter recebido a medicação às 14 horas e que ainda não recebeu. E por que não recebeu? E quem é que está cuidando dele? Então eu consigo ser muito mais proativa no cuidado com aqueles pacientes. Então tudo isso gera medo, gera desconforto, né? Então talvez isso tenha sido o maior indicador de desligamento. Mas eu vou te dizer bem a verdade, eu mesma só desliguei uma pessoa por minha iniciativa, né? Por iniciativa da empresa. Então eu até nem gosto desse índice de desligamento, porque as pessoas, a gente está investindo nelas, né? Então a gente gostaria que elas ficassem, mas a gente também entende o lado dos profissionais. Mas é bem complicado, né? É bastante. Você começar algo novo na cidade, aí você tem esse planejamento de montar uma grande equipe, porque é para atuar numa grande estrutura, que é o que o Hospital Oncológico tem, né? A UPCAM, ela é uma grande estrutura, e aquilo que você falou, precisa investir no funcionário, porque ele não tem conhecimento que atenda a demanda do Hospital Oncológico. E vocês vêm assim bastante contemporâneo, né? Então é difícil os nossos profissionais aqui de Umuarama já estarem enganjados num hospital que trabalha dessa forma que você falou, assim, lá na sala da gerência eu consigo saber se o paciente não tomou, por que não tomou e quem estava cuidando dele. Exatamente. Né? E isso é muito importante. E por outro lado, aquilo que você fala, é doído ver, né, sair um colaborador, porque você investiu nele. Né? É um mês, mas é um mês que você está ali trabalhado, né, ensinando, dando curso, para que ele se adapte ao modelo de tratamento, de atendimento dali, né, ao modelo de trabalho de vocês. De trabalho. É diferente, a gente tem conversado bastante com a administração, porque a gente está tentando encontrar um meio mais fácil, né? Então, os próprios médicos oncologistas da oncologia clínica, da oncologia cirúrgica, têm se disposto e têm dado treinamentos em contraturno para que as pessoas possam se aprofundar no conhecimento do que é oncologia, as modalidades de tratamento, o perfil dos pacientes, quem é um paciente paliativo, o que fazer quando o paciente é paliativo, quem é um paciente de alto potencial de cura, o que a gente vai fazer por ele, né? As aplicações de quimioterapia,
fisioterapia, quais são os protocolos, qual a intenção desses protocolos, os pré e pós-cirúrgicos, qual é a intensidade, a gravidade. Então, eles mesmos também têm se desdobrado, e isso a gente até vê os colegas enfermeiros e técnicos de enfermagem dizendo: nossa, nunca vi médico vir aqui dar treinamento pra gente, né? Então, isso está gerando também neles um novo conceito do que é ser equipe. Né? E isso é muito positivo, porque fisioterapeutas se juntando a grupos de estudo clínico, vindo outros profissionais de outras áreas, psicólogos, serviço social junto, a gente discutindo casos, vendo o que dá para fazer, que é melhor para aquele paciente. Não é assim, ó, eu vou lá e faço a minha parte, o outro vai lá e faz a parte, e isso é desconecto. Isso precisa ser unidirecional, a gente precisa tentar atender o paciente naquilo que ele precisa naquele momento e nunca esquecer de colher a opinião do paciente, porque isso também é uma ansiedade na própria equipe. Até conversei esses dias com a nutricionista, mas o paciente está fazendo quimioterapia, ele não está comendo, será que sou eu que estou errando? Então, de você também sanar essas ansiedades da própria equipe, porque às vezes o paciente é o último a ser ouvido e ele não queria nada daquilo, né? Então, a gente às vezes também está tão focado em fazer um trabalho bem feito que a gente esquece de pedir a opinião do principal envolvido, que é o paciente. E quando a gente fala de atenção em saúde com foco no paciente, a gente muda todo o percurso da história. A gente vai primeiro ouvir dele o que é que ele precisa, o que é que ele quer, e dentro daquilo que a gente pode fazer o melhor por ele. E lembrando para quem está nos assistindo, e aproveite e divulgue isso, né? A UPCAM é uma instituição nova em Umuarama, porém ela tem já uma origem na matriz Cascavel, há muitos anos de trabalho, e tem uma equipe muito séria trabalhando à frente desse hospital, no planejamento, na organização das ações do hospital da UPCAM. Então, às vezes as pessoas fazem comentários desagradáveis em relação a determinados serviços, sem saber o que estão falando, né? Então, essa grande equipe, ela já foi planejada para ser construída uma grande equipe para se trabalhar num grande hospital. E é esperado, né, Érica, que nem todos se adaptem. Realmente, atender um paciente oncológico muda muito com a vida do profissional. E você precisa estar preparado para trabalhar dentro desse hospital. Então, vai acontecer, como já aconteceram, alguns desligamentos por iniciativa própria ou às vezes pela própria instituição avaliar que não tem condição, não tem esse perfil para trabalhar no hospital. E assim, só colocando um exemplo meu, eu mesma, se eu for trabalhar no hospital de obstetrícia, no segundo dia o Salim me manda embora, porque eu não fluo na obstetrícia, não adianta, né? Então é isso que a gente precisa reconhecer. E uma outra situação, investir no colaborador despende tempo, despende custo, né? E a expectativa da empresa não é que ele se desligue, sim que ele fique, né? Mas se não houve essa situação, né? E uma coisa que você falou, Érica, que eu sempre falei muito aqui dentro da universidade, quando eu comecei a trabalhar na coordenação de enfermagem aqui, eu falei muito com os nossos professores e enfermeiros. É muito difícil a pessoa que agrega 2, 3 empregos, né, para desenvolver a ação no foco, né, aquilo que você falou. Então, o funcionário chega de um plantão noturno lá na UPCAM, cansado, estressado, porque não tem quem não fique cansado, não é verdade? E vai atender um paciente que já está, né, participar de uma equipe que já está sensibilizada, um paciente que já está fragilizado pela própria situação que está enfrentando, fica difícil. Fica difícil. É um desdobramento muito grande, é um equilíbrio emocional necessário, então a gente tem tentado dar suporte, participar todos os profissionais dentro da instituição dos processos, porque acaba gerando uma expectativa, porque eu estou vendo o paciente tem 3, 4 dias e eu não estou vendo ele melhorar, o que é que está acontecendo, será que sou eu como profissional que não estou fazendo o melhor por ele, ou então não compreender os ciclos da doença, e a gente sabe que alguns tratamentos são bastante intensos, então o paciente tem uma recaída inicial que muda a sua aparência, então dá a impressão de que o tratamento está judiando do paciente. Então, tornar isso do convívio dessas pessoas e perceber cada etapa, cada fase, faz a gente compreender
que nós estamos sendo assertivos, que muitos pacientes têm cura, que não é só morte, né? Porque isso ainda é um paradigma a ser quebrado, né? Nós já tivemos alguns óbitos dentro do hospital, as pessoas já viveram esse momento, né? Os profissionais já viveram esse momento junto com os familiares, e a gente percebe que a equipe se sente um tanto derrotada quando isso acontece. Então, preparar eles para esse momento, para que eles ajudem a preparar também a família para viver esse momento. Então, assim, é a descoberta de um mundo novo, de um cenário novo de assistência, né? É diferente você trabalhar num hospital puramente geral, de doenças menos agressivas, né, vamos dizer assim, e onde você tem um público bem misto. Então você tem um que está mais difícil, mas tem outro que está mais simplesinho, né? E dentro de um hospital, a gente vê isso já melhorando, porque a gente até já começou a ter pacientes da ala geral também. Então a gente já começa a perceber o equilíbrio disso também. Então talvez isso seja até mais fácil de trabalhar daqui a um tempo aqui do que é em Cascavel, onde a gente só trata oncologia, porque daí a gente vai ter esse equilíbrio entre as diversas patologias, né? E a gente vai, de repente, acabar dando esse respaldo para os nossos colaboradores também. A UPECAM tem quantos leitos? A UPECAM tem 215 leitos, sendo 20 de UTI e o restante, né, alas de internação, entre os leitos que são do Hospital Geral e os leitos que são da oncologia, e daí as separações entre oncologia clínica e cirúrgica e os pacientes da clínica e cirúrgica geral também. E vai ter pediatria? Por enquanto, a gente não tem nenhum leito cadastrado para pediatria, né? Isso ficou para um segundo momento, um segundo credenciamento, mas a gente tem alas que estão destinadas à pediatria caso venha a ser credenciado. Então, eu acredito que ao longo do tempo, essa demanda surgindo, a gente vai acabar credenciando para atender também. Hoje, oncologia pediátrica, a nossa referência é Cascavel. Nós vamos atender as intercorrências, né, dos pacientes que são aqui da região, então eles podem procurar no momento das intercorrências para que a gente até possa dar os primeiros atendimentos, estabilizar, e também vamos fazer a triagem, né? Então nós temos a equipe de pediatria no ambulatório. O ambulatório vai solicitar os exames, né, dos pacientes que têm encaminhamento para avaliação oncológica. Esse início de diagnóstico pode começar por aqui, mas confirmado o diagnóstico, segue tratamento em Cascavel. Érica, como funciona o ambulatório? É procura direta, é encaminhamento? Todo paciente que entra pelo ambulatório, ele deve ter um encaminhamento de algum médico. Alguém tem que ter visto esse paciente na unidade de saúde, no pronto atendimento, na sua cidade, né? E esse paciente deve ter sido avaliado por esse profissional médico que solicitou uma avaliação da oncologia. Existe um agendamento próprio da instituição e existe um agendamento para os municípios através da MV. Então, são disponibilizadas as vagas mensalmente e os municípios podem agendar os seus pacientes. Mas a gente sabe que, por se tratar de um tratamento em que exige muitas vezes uma agilidade maior, a gente recomenda que cada caso seja tratado caso a caso. Então, a gente não vai esperar abrir uma nova agenda de consulta para agendar um paciente que tem urgência, que está com pico febril, que está com diagnóstico praticamente fechado. Então, a gente recomenda que liguem, né, para a central de agendamento na instituição, e a gente vai verificar as possibilidades, a gente vai flexibilizar esse agendamento conforme a nossa agenda dos médicos. A gente acaba procurando os médicos e pedindo que eles flexibilizem, e os oncologistas são bem flexíveis nesse sentido e eles não deixam passar, as pessoas não vão ficar esperando muito tempo em agenda, não. Então, o paciente oncológico, ele pode vir via encaminhamento da rede pública? Isso, né? Isso. Via consórcio? O que é MV que você falou? MV é um sistema online, onde quem trabalha na Secretaria de Saúde já conhecem bem. Então, assim, vários lugares onde disponibilizam de consulta médica especializada,
Aqui em Umuarama a gente tem o Consórcio Municipal de Saúde, que atende os municípios, mas paralelo a isso existe uma plataforma onde os profissionais estão cadastrados com vagas em aberto, né, nas diversas secretarias de saúde do estado do Paraná. Então eu preciso de uma vaga para vascular e não tem no CISA, por exemplo, ou o Umuarama, por exemplo, não é atendido pelo CISA. Então, se tiver um profissional com aquela vaga em aberto, eu posso agendar aquele paciente. E também, só que assim, isso Mas daí paga? Não paga, é público isso. Tá? E a consulta não paga? Na consulta não paga. Agora, o paciente que é pago, né, isso tudo é tudo pago pelo Sistema Único de Saúde. Agora, o paciente particular, ele a qualquer momento pode, né, procurar um outro caminho por onde ele vai passar. E também, isso tudo a gente está falando do paciente que está em diagnóstico ainda, em avaliação para fechar diagnóstico. O paciente diagnosticado, já em tratamento, ele a qualquer momento vai fazer o seu agendamento no ambulatório, a consulta de rotina. Se ele já está em tratamento e tem uma intercorrência, fez uma quimioterapia, está em casa com um pico febril, ou fez uma cirurgia e teve uma complicação da cirurgia, ele vai voltar sem agendamento pelo pronto atendimento. Aí no pronto atendimento nós temos médicos 24 horas. No pronto atendimento de vocês? Pronto atendimento nosso, tá, dentro da instituição. Deixa bem claro porque no pronto tem, atendimento do hospital OPECAM. Então nós temos o pronto atendimento com médicos 24 horas para atender essas intercorrências clínicas ou cirúrgicas, e daí em contato com a equipe clínica e cirúrgica a gente vai atender esse paciente, se precisar internar, se precisar, né, atender ali a âmbito de pronto atendimento, o que for necessário fazer. E as UTIs, já estão funcionando? Não. A UTI onco... É uma só? Na verdade, assim, são 2 UTIs de 10 leitos, então as duas com 20. E nós temos uma dessas UTIs já em funcionamento. Então, agora com a demanda de pacientes da geral vindo, possivelmente a gente já vai ter a abertura da outra UTI assim que a demanda exigir. Érica, você falou em paciente paliativo. Quando vocês fecham, né, o diagnóstico, digamos assim, né, que ele é um paciente paliativo, ele é tratado em casa ou ele fica ali no hospital? Na verdade, assim, paliativo é o termo que a gente utiliza para o paciente que não tem potencial de cura. Mas isso não quer dizer que esse paciente é paliativo e já é terminal. Às vezes um paciente é paliativo 10 anos. Então ele vai fazer tratamento paliativo, ele pode fazer quimioterapia paliativa, ele pode fazer cirurgia paliativa, porque daí o foco já não é cura mais, é qualidade de vida para esse paciente. Então muitas vezes o paciente consegue conviver com essa doença, né, diante dos avanços da tecnologia que a gente vem tendo na doença, a gente consegue prolongar a vida desse paciente, ele ter uma vida de qualidade mesmo que ele não tenha mais cura. Agora, quando o paciente é paliativo e ele entra num momento de terminalidade, aí é outro momento desse tratamento. Aí é um momento de nós oferecermos também qualidade de vida, o conforto, os tratamentos sintomáticos que esse momento começa a apresentar. E geralmente a equipe multiprofissional orienta que esse paciente fique o mais tempo possível perto da família. Mas nos momentos em que ele apresenta sintomas, por exemplo, tem pacientes que evoluem com uma falta de ar muito grande, né? A gente precisa dar suporte para esse paciente. Em Cascavel nós temos um serviço que é o PAID, e isso é muito positivo, isso que a gente ainda não tem. É um serviço municipal, é um programa de internação domiciliar. Então, quando o paciente entra nessa fase de terminalidade, nós conseguimos fazer contato com o PAID em Cascavel, que vem, busca e presta assistência a esse paciente no domicílio. Então, esse paciente acaba tendo uma qualidade de fim de vida muito melhor, né? Porque ele está longe do ambiente hospitalar. Mas a gente também tem um contraponto. A família quer que a gente faça alguma coisa. E, de repente, eles querem que esse paciente fique internado. Muitas vezes esse paciente fica internado sem uma indicação de internamento efetiva, mas fica internado, ou porque a gente percebe que a família não tem estrutura para receber esse paciente na casa, ou por diversas condições em que o médico opta para esse paciente permanecer internado e evoluir, né, com óbito ali dentro do hospital. Mas a gente tenta de todas as maneiras promover para esse paciente o que ele quer viver nos seus últimos momentos, né? Então, se ele prefere ir para casa, se ele prefere ficar no hospital, isso é um trabalho muito estreito com a psicologia institucional.
Ok, obrigada pela tua presença aqui, esclareceu muito o funcionamento, né? Lembrando que hoje nós conversamos aqui no nosso programa Saúde e Consciência com a gerente de enfermagem da UPCAM, a enfermeira Érica, e que também ministra a aula na nossa pós-graduação multiprofissional em oncologia. Já é o segundo ano em que a Érica estará conosco e também ela estará participando da aula inaugural do nosso curso de pós-graduação multiprofissional em oncologia, na condição de convidado e palestrante para a abertura. Obrigada pela sua presença. Nós ficamos por aqui. Um abraço.